Em verdade, eu vos digo, que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Olá, estamos começando agora mais um estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Nós estamos no segundo ano das publicações desse periódico, que é o ano 1859. E hoje nós escolhemos um artigo ainda no mês de janeiro. É um artigo que eu achei assim muito interessante. Na verdade, ainda em dezembro de 1858, Kardec já havia publicado um artigo falando sobre um médium vidente ou clarividente chamado Senhor Adriano. E após a publicação desse artigo, lá em dezembro de 1858, Kardec relata que começou a receber algumas cartas dos seus assinantes falando que também eram médiuns videntes ou que conheciam alguém que fosse médium vidente. E então Kardec resolve escrever um novo artigo para dar continuidade a esse tema. Inicialmente, Kardec nos fala que o fato de ter recebido várias cartas dos seus assinantes falando e relatando novos casos, inclusive casos pessoais de médiuns videntes, só mostrava que, na verdade, a mediunidade não é um fenômeno restrito àqueles que estavam se interessando pelo espiritismo. Na verdade, é algo relatado em todas as épocas, é algo que está presente em todas as culturas, independente de religião e em todas as épocas da humanidade. O fenômeno das aparições é hoje um fato comprovado e podemos dizer frequente, sem falar dos numerosos exemplos oferecidos pela história profana e as escrituras sagradas. Esse início nos fez lembrar de imediato, enquanto estudávamos, uma música maravilhosa do Gladstone e do Tim. Inclusive, se você é evangelizador, seja de adolescentes, de jovens, ou até mesmo se você faz estudos para adultos, fica a nossa sugestão de utilizar essa música, Médiuns, para fazer um estudo sobre o tema mediunidade. A gente já experimentou isso e vale muito a pena. Sente só se não é legal. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas, quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. E em seguida, Kardec vai falar de uma grande diferença entre a mediunidade desse vidente ou clarividente, o senhor Adriano,
e a mediunidade da maioria dos médiuns videntes, inclusive daqueles que haviam escrito, daqueles assinantes que haviam escrito para Kardec. Essa diferença é a permanência. Muitos médiuns relatam 1, 2, 3 vezes à noite, em determinada localidade, terem visto um espírito, um vulto, algo de diferente. Mas a grande maioria não tem essa vidência dos seres extracorpóreos ou dos espíritos desencarnados o tempo inteiro, o dia todo. Mas esse médium do qual Kardec está tratando aqui tinha exatamente essa característica da permanência, de ver os espíritos desencarnados o tempo inteiro. No Senhor Adriano, ela é permanente. Onde quer que esteja, a população oculta que pulula à nossa volta lhe é visível, sem que ele a chame, não há evocação por parte dele. Para nós, ele representa o papel de um vidente em meio a uma população de cegos. Vê esses seres que poderíamos chamar de duplicata do gênero humano, indo e vindo, misturando-se em nossas ações e, se podemos assim nos exprimir, ocupados em seus negócios. Vocês já pararam para imaginar essa situação? De ver, e de, em alguns casos, talvez, até ter dificuldade de diferenciar quem está encarnado, quem está desencarnado? Nós já ouvimos relatos de outros médiuns que passaram por essa mesma experiência. Já ouvimos relatos em biografias do Chico Xavier e já ouvimos relatos em palestras do Divaldo Pereira Franco. Agora, olha que interessante. A realidade da visão desse médium é provada pelo retrato que faz de pessoas que jamais viu, cuja descrição é reconhecida como exata. A maioria de nós já deve ter visto no filme ou lido num livro que quando o Chico psicografava aquelas cartas para as mães ou para os familiares de seres desencarnados, muitas vezes, na grande maioria das vezes, aquele espírito comunicante ou alguém que vinha atender ao chamado para dar notícias daquele que foi chamado, daquele que havia desencarnado, às vezes um outro familiar vinha para dar essas notícias. Davam alguns dados biográficos, às vezes um segredo de família, alguma coisa que ajudasse aquela família, aquela mãe a ter mais certeza, mais convicção daquela mensagem. Na maioria das vezes acontecia algo assim. No caso desse médium, do Senhor Adriano, ele dava uma descrição, uma espécie de retrato daquele espírito que ele estava vendo. E aí é que entra a questão, porque o Kardec vai dizer que na maioria das vezes o retrato era extremamente convincente e aqueles familiares passavam a ter certeza que aquele espírito que havia sido evocado, que aquele familiar, que aquele amigo estava ali. Mas existiam alguns casos, sim, em que não era exatamente igual, em que a descrição não era exatamente igual àquela pessoa que havia desencarnado. Os retratos do Senhor Adriano, todavia, nem sempre são infalíveis. Nisso, como em toda a ciência, quando se apresenta uma anomalia, é necessário procurar-lhe a causa. Eu acho isso muito bacana em Kardec, porque a gente tenta o tempo inteiro defender a doutrina, mostrar as coisas como infalíveis, sabe, os médiuns, os palestrantes. Mas Kardec era um grande pesquisador e a franqueza, a sinceridade, a honestidade dele são características para mim muito marcantes e admiráveis e que nós precisamos estudar e revisitar para entrar em maior sintonia com esses caracteres dele. Ele verifica que em nem todas as situações os retratos batiam e ele fala assim, mas isso não está provando que é mentira. Vamos estudar, vamos ver o porquê disso. O primeiro ponto que ele levanta é um ponto que me chamou muita atenção,
porque eu mesma, apesar de ter lido isso no livro dos médiuns, parece que eu tinha esquecido. Isso não estava vivo na minha cabeça. Vê só se isso estava vivo na sua cabeça. Olha o que o Kardec vai dizer. Em seu estado normal, esse corpo, o perispírito, tem a forma humana, mas não calcada traço a traço sobre o que deixou, especialmente quando o abandonou há algum tempo. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, e enquanto ainda existe um laço entre as duas existências, maior é a semelhança entre aquela fisionomia enquanto encarnada, a fisionomia do corpo, e a fisionomia do perispírito. Essa similitude, porém, apaga-se à medida que se opera o desprendimento e que o espírito se torna mais estranho ao seu último envoltório. Pode, entretanto, sempre retomar essa primeira aparência, quer pela fisionomia, quer pelo vestuário, quando julga útil para se fazer reconhecer. Em geral, porém, isso só acontece em razão de um grande esforço da vontade. Eu achei isso bem interessante, porque na minha cabeça, do que eu tinha estudado até então, o espírito, se escolhesse, se tivesse essa capacidade, inclusive, essa possibilidade, ele conservava aquela fisionomia, ou então se ele fosse mais evoluído e quisesse, como a gente sabe em alguns relatos, ele poderia escolher a fisionomia de uma outra encarnação, mas esse detalhe de que com o tempo, com esse maior desprendimento, maior afastamento, ele começa a perder um pouco os detalhes, os traços daquela última fisionomia, eu nunca tinha tentado para isso. E eu achei isso bem interessante. E isso é um dos motivos de que, apesar daquele médium conseguir ver os espíritos, alguns detalhes podiam já estar diferentes. E Kardec ainda vai dizer que não era tão simples assim para o médium focar os detalhes. Ele via o tempo inteiro espíritos, mas é diferente você ver o geral e você focar para ver o detalhe, para ver a fisionomia específica. E estar com essa fisionomia específica, detalhe a detalhe, dependia da possibilidade e da vontade daquele espírito. Então dependia daquele espírito evocado estar disposto, ter o interesse em mostrar aquela fisionomia, detalhe a detalhe, que a pessoa que evocou, o familiar ou o amigo, conhecia. É aquela velha história dita por Chico Xavier. O telefone toca de lá para cá. Então, Kardec vai falar isso aqui em vários momentos do artigo. De que não adianta achar que porque as pessoas se reuniram, ter aquela mentalidade da ciência material, de ter um controle sobre o objeto estudado. Não dá para ter esse controle, não é uma matéria inerte. São inteligências. Os espíritos têm vontade própria. Um outro ponto importantíssimo que Kardec apresenta é a influência das outras pessoas que estão presentes na reunião. As simpatias, as antipatias que as outras pessoas que estão no ambiente trazem consigo e que podem contribuir ou dificultar a própria visão daquele médium, podem inclusive causar uma espécie de nevoeiro, embaçando a visão dele. Olha que importante isso para a nossa reflexão. E por fim, Kardec vai nos falar da importância de levar as reuniões a sério, de não estar lá só por curiosidade, para que não nos tornemos joguetes de espíritos levianos. No próximo episódio, nós vamos estudar exatamente uma evocação, uma conversa de além-túmulo, em que estava presente esse médium, o senhor Adriano, e que ele faz aquelas descrições, aqueles retratos, e a gente vai tentar ver na prática como é que isso acontecia. Eu nunca participei de uma reunião desse tipo, em que eram feitos retratos falados,
de algum espírito desencarnado. Fiquei curiosa para saber como é e a gente vai ver isso no próximo episódio.